Olá! Vamos de uma forma descontraída falar de um assunto muito sério: o destino do homem depois desta vida, ou seja, depois que morre. Para onde iremos nós? Iremos para os céus? Iremos para o inferno? Eu quero falar porque há muitas filosofias e muitas crenças sobre este assunto, mas eu quero falar para você que é cristão. Para você que é cristão de qualquer segmento, protestante, católico, eu quero dizer para você como que a sua religião te enganou e continua te enganando por muito tempo e sempre. Eu quero trazer aqui o significado de inferno segundo o histórico das Escrituras, pois essa palavra só apareceu no texto bíblico nos anos 382 a 405, quando o Papa Damaso pediu para Jerônimo fazer uma versão, ou fazer uma tradução da escritura grega para o latim. E nessa tradução foi colocado a palavra infernos, do latim, no lugar de Geena, que era o lixão de Jerusalém que queimava, local citado por Jesus mais de 10 vezes, foi colocado no lugar de Hades, que é a morada dos mortos, que estava na mitologia grega e que Jesus citou também quando falou de Lázaro e o rico, e foi colocada também no lugar de Tártaro, onde cita a prisão dos anjos. Então eu quero que meus vídeos serão pequenos para que você possa acompanhar comigo adquirindo conhecimento. Então pesquise aí, pesquise o abuso do uso da palavra infernos na tradução da Vulgata Latina. Procure isso daí, faz uma pesquisa. Hoje nós temos uma riqueza grande que é a internet. Pode pesquisar. Aqui eu não invento as coisas para falar. Eu procuro dar instrução para quem quer aprender. Então faça essa pesquisa. Procure o que aconteceu. Procure saber o que aconteceu quando traduziram aquele texto que os apóstolos conviveram com Jesus, aqueles textos que Jesus proferiu e que foram escritos e documentados no grego, naquele grego popular, que depois foi traduzido para a Vulgata Latina, da qual temos a origem de todas as outras traduções, como inglês, que aparece a tradução de hell como inferno. Então tudo que era Geena, tudo que era Hades, tudo que era Tártaro, passou a ser inferno. E o que é esse tal de inferno do latim? Esse termo, a etimologia, ou seja, a origem, a raiz da palavra, não significava o inferno que as religiões pregam também hoje. E as religiões pregaram isso. Você pode pesquisar, por favor, se você quer aprender, se você quer conhecer a verdade, pesquise. A igreja desenvolveu esse inferno de condenação, esse inferno de fogo. Isso ela desenvolveu na Idade Média. E com isso ela inspirou arte como a Divina Comédia de Dante, que foi no IV século, que passaram a pregar as religiões. E aqui não escapa protestantes não, tá? Passaram a pregar. Não vem você querer lançar a seta para o lado de católico, condenar católico. Aqui nós não condenamos ninguém, mas esclarecemos a todos que querem conhecer a verdade. Na Idade Média, a igreja desenvolveu um conceito de inferno, lugar de condenação, lugar de fogo, e depois passou disso, um lugar onde o próprio Satanás, com seus demônios, atormentava os homens. E na Divina Comédia de Dante, ele colocou isso com bastante clareza de pensamento para que essa cultura se divulgasse, essa cultura crescesse, essa cultura se popularizasse entre os povos, e popularizou. Portanto, você acredita no inferno, onde as pessoas morrem e vão para lá ser condenadas, ser atacadas por demônios? Isso tudo é invenção. O termo bíblico diz claramente que todos os mortos, e até mesmo o termo infernos original, todas as pessoas que morrem vão para o Hades. Esse é o lugar dos mortos, ou a morada dos mortos,
Lá no Apocalipse, onde certamente a sua Bíblia traduz, lá no início do Apocalipse, quando Jesus disse, naquela visão a João, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou aqui vivo, tenho as chaves da morte e do inferno, da morte e do Hades. Portanto, você que acredita que tem esse tipo de inferno, você está numa ilusão. A igreja inventou isso para perturbar as pessoas, para colocar medo nas pessoas. Ninguém que morre vai para um inferno, como a igreja inventou. Todos vão para o Hades. E o que é Hades? É a morada dos mortos, bons e maus. É claro que os judeus, nós já dissemos aqui em outras palavras, que os judeus, eles desenvolveram uma teologia e acreditavam que lá no Hades havia uma separação, que era o paraíso, o seio de Abraão, onde ficavam os bons, e havia uma outra separação, onde Jesus citou, naquele caso de Lázaro e o rico, que havia um lugar onde as pessoas pagavam os pecados. Isso tem sentido quando Jesus apoia e aprova essa teoria dos judeus, ou essa doutrina, contando ali a história de Lázaro e o rico. Porém, se Hades é inferno, por ser lugar inferior e morada dos mortos, no sentido original é. Sim, Hades é inferno. Só não é o inferno que se prega hoje nas religiões. É lugar inferior, lugar de debaixo da terra. E neste lugar, e para lá, vamos todos nós. Aí você diz, vai você. Se você é religioso, fanático, você diz, vai você. Mas eu digo o seguinte, fuja da ignorância, procure estudar, procure conhecer. Todas as coisas que a gente anuncia como uma novidade, é bom que você ouça, que você procure o conhecimento, para que você não tenha isso como uma própria condenação. Porque nós acostumamos julgar os outros, principalmente quando nos firmamos no nosso conceito religioso, da nossa fé, e achamos que nós merecemos um lugar bom e que os outros vão para um lugar de condenação eterna. Isso é preciso ser estudado com mais dedicação. É preciso conhecer mais a natureza de Deus e sabermos que Deus realmente corrigirá aqueles, como estava corrigindo aquele homem rico lá no Hades, mas que ninguém também vai passar aqui dessa vida e vai para o andar de cima, e ninguém vai passar dessa vida, vai para os céus. Quem está nos céus? Ninguém está nos céus. Todos vão para o Hades. No arrebatamento da igreja, para aqueles que crêem no arrebatamento da igreja, Jesus vai descer e com o som de trombeta, e quem dá a voz e quem dá o comando para a ressurreição ou para a liberação dos mortos do Hades é o próprio Jesus. É ele que tem a chave do Hades. Nós temos numa crença popular e religiosa que o diabo está no inferno, que os demônios estão no inferno, que os homens maus estão no inferno. Não. No Hades estão todos os mortos, bons e maus. E no dia da volta de Jesus, para quem acredita em arrebatamento, Jesus dará a voz de comando e liberará os mortos salvos para saírem do Hades antes do dia do juízo final, para acontecer o arrebatamento. Isso para quem é pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, e depois nós falaremos dessas coisas na Bíblia. Mas o que importa é sabermos que ninguém vai para o inferno como esse inferno está citado. Existe um lago de fogo lá no Apocalipse, depois vamos explicar, mas ninguém morre e vai para o inferno. Isto é, no inferno que se prega nas religiões, no inferno de trevas, no inferno de fogos, no inferno de demônios, ninguém vai para esse inferno. Ou todos vão para o inferno, que é o Hades, é a morada dos mortos, até mesmo os salvos, os melhores salvos, como Abraão estava lá, antes da igreja. Depois da igreja tem uma falácia teológica de que Jesus arrebatou esse paraíso para os céus. Isso é mentira. Não existe nenhum fundamento bíblico. Invenção das religiões que criam doutrinas sem base nas escrituras sagradas. Então, este inferno não existe. Esse inferno que as igrejas pregam não existe. É uma invenção da igreja para colocar medo, para colocar temor
E depois isso virou cultura a partir da Divina Comédia de Dante, virou filme nos cinemas, e hoje todo mundo pensa que o diabo está no inferno comandando, castigando ou dançando com mulheres e fazendo farra, orgia. Nada disso, isso não existe. Isso foi impregnado no meio de uma falsa fé e também no meio de uma cultura advinda disso, que a igreja mesmo pregou e deu o aval para que isso crescesse, porque a igreja tira proveito do medo, do temor ou do terror sobre as pessoas, para que elas não tenham outra chance, outra oportunidade de pensar, e sim de submeter de forma irracional aos conceitos que a igreja traz. Quer aprender conosco? Quer aprender juntos? Então venha comigo. Curta aí os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, siga esse canal que nós vamos trazendo aos poucos. E eu confesso para você, tudo quanto eu falar aqui, eu te dou fonte para você pesquisar. Você pode pesquisar que já está, todo mundo conhece, todo mundo sabe a verdade, mas ninguém junta isso para anunciar, porque contradiz a vontade daquele setor que ele pertence, daquela igreja que ele pertence, e talvez ele é até excomungado ou expulso daquela igreja se falar a verdade. Mas se você é livre, se você é uma pessoa que pode pensar, que tem liberdade, então venha comigo, que nós vamos aprendermos muitas coisas. E como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço muitas pessoas que não aguentaram mais as mentiras, não aguentaram mais as falsificações e já não pertencem mais a nenhuma igreja organizada, mas segue a Cristo com dedicação e fidelidade, principalmente a você. Eu convido, não deixe de me seguir, porque eu irei falar para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento da verdade sobre Deus e sobre o destino da alma de todos os homens, sobre a eternidade, principalmente sobre uma coisa que ninguém fala, igreja cristã nenhuma fala, na escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ninguém fala sobre o uso do novo céu e da nova terra. Faz-se uma confusão e faz um ajeito. Ninguém fala porque querem salvar uma meia dúzia e lançar todos no inferno, como se Deus fosse um Deus mau, que na sua presciência, que no seu poder total, na sua onipotência e na sua onipresença, ele soubesse que o homem ia pecar e que o homem ia ser distanciado e lançado no inferno, e ele fez com prazer esse homem, dizendo, é muito bom o homem, mesmo sabendo que ia lançar na condenação eterna. Mentira das religiões, é distorção da palavra de Deus. O inferno, que o lago de fogo lá do Apocalipse, que não é inferno, mas é o lago de fogo, ele será preparado ainda para o diabo e para os adversários de Deus, que na Bíblia é chamado de anjos, de mensageiros do diabo. Não é para os homens. E não estou negando que alguns homens se aliarão ao diabo e se farão tão parceiros dele, inimigos de Deus, que poderão ir para lá, mas isso é uma condição minúscula. Nós iremos ver no estudo real das Escrituras, tá bom? Venha conosco então e vamos aprendermos juntos e conhecermos e vivermos a liberdade para a qual Deus nos chamou, sem esses traumas que a religião quer colocar nas nossas vidas. Até a próxima.